estaria dando aula em um outro ambiente. Estou. Para quem não sabe, eu sou formada em licenciatura, eu sou habilitada para dar aula. Eu sou formada em licenciatura em artes plásticas pela Faculdade do Sina de Moraes. Se ela é boa ou ruim, vocês vão me julgando aí de acordo com algumas coisas que eu fizer, porque quando o profissional é ruim, nem sempre a culpa é só dele, às vezes a formação dele foi ruim, entendeu? Limitada e, enfim, equivocada, direcionada. Então, assim, eu sou habilitada a dar aula e eu já estou dando aula. Não com uma metodologia como deve ser na aula, sabe? Isso, faz isso. Na rede pública tem planos de aula. Futuramente eu posso pensar em dar aulas mais padrõezinhas, igual a gente está acostumado. Mas eu estou dando aula solta, sabe? O conhecimento que eu adquiri, que eu paguei, eu já fiquei sem carro para poder pagar uma faculdade. Eu fui de ônibus para em uma parte da faculdade, da minha formação, porque eu precisava pagar a faculdade, eu fiquei devendo, desfiz do meu carro. Continuei de ônibus. Continuei, não parei. Fui até o final, porque eu odeio deixar coisas sem finalizar. Quando é coisa que eu não gosto, não me importo. Mas quando é coisa que eu fui lá, eu queria aquilo, eu queria aquela formação, eu vou parar no meio? Não vou. Eu sou de ir até o final, faço as coisas até o final. As coisas que eu me proponho a fazer, eu faço até o final. E é o que eu estou fazendo. Com o tempo, talvez isso fique mais claro. Agora, desculpa o barulho, são os cães. Então, assim, eu coloquei minha mãe na escola, ela já estava com 70 e poucos anos. E o dia que a minha mãe falou para mim assim que a melhor coisa que ela fez foi voltar para a escola, ela não falou direto para mim assim, a melhor coisa que você pôde fazer por mim foi me pôr na escola. Bom, o dia que ela falou que a melhor coisa que ela fez depois de velha foi voltar para a escola, e eu notei, eu coloquei ela no EJA, com 70 e poucos anos, eu coloquei no EJA. E ela amava, gente, ela amava a escola, porque ela só pôde estudar, digamos que o ensino fundamental, né? E aí casa, tem filhos, não tem escola perto, na área rural, essas coisas, vocês sabem, né? Muita gente tem familiares assim. Então, ela não teve a oportunidade. E ela estava gostando muito da escola. E hoje, se eu fosse dar aula, sinceramente, se eu fosse para a rede pública dar aula ou para qualquer lugar, eu ia gostar de dar aula para o EJA, porque o EJA são pessoas que já são alfabetizadas, que já têm algum conhecimento e está ali adormecido dentro delas. Às vezes elas não têm como passar esse conhecimento, mas ela tem esse conhecimento, que chama sabedoria, que é diferente de inteligência. Sabedoria é uma coisa e inteligência é outra, mas ambos estão muito ligados. Então, assim, se eu fosse dar aula, eu daria para o EJA, porque eu já vou estar lidando com adultos, jovens que também já têm uma bagagem, seja escolar, seja moral, familiar. Então, eu daria com prazer a aula para o EJA. E eu lembrei de uma coisa. Vocês sabem que eu odeio o PT, vocês sabem que eu repudio a esquerda com toda a repugnância que uma pessoa pode repudiar uma coisa ou uma pessoa, eu repudio. Eu tenho repugnância hoje pelo PT, em especial, e pela esquerda em geral. Para mim é a ideologia mais nociva, genocida, emburrecedora, sabe? Alienante e, sei lá, aliciadora, horrível. Esquerda é morte, esquerda é inveja, mentira, sabe? Negatividade, sentimento ruim. Pode olhar, é só coisa ruim. Só coisa ruim a esquerda, então não quero saber. Repudio. E eu trouxe uma frase aqui para vocês lembrarem o porquê que eu repudio tanto o PT. Essa frase, se não me engano, foi dita pelo José Disseu, que é um bom vivant do PT, um desses velhos aí que vivem não sabemos de quê, que não são formados em nada, a não ser em militância e ganhar dinheiro às custas da pobreza, porque eles fazem isso. Vocês me desculpem.
Mas o PT, a esquerda, ela se cria, ela se forma em cima da miséria, da pobreza, porque se acabar os miseráveis, os invejosos, os drogados, os negros que eles querem pôr como uma coisa que precise ser aceita, não é nada disso, não é nada disso, ele está totalmente errado, equivocado, colocando mulheres, negros, crianças, todos como vítimas, coisas inocentes. Não é assim também. Todo mundo tem a sua culpa nas coisas. Então, assim, não vem falar que mulherzinha, negrinho, criancinha. Outro dia vi um vídeo aí de um menino detonando um supermercado, jogando tudo. Quem paga o prejuízo disso? Ah, só porque criança pode chegar e fazer o que quiser? Só porque é negro pode chegar em qualquer lugar que vai ser bem aceito, mesmo sendo um negro sem educação, que não respeita as pessoas? Ah, a mulher pode chegar e tacar a mão na cara do homem que tem que estar certa? Não, então para mim a esquerda está errada. E quem segue está errado do mesmo jeito. Mas tem a oportunidade de assumir que errou, que é humano e é normal, assume que errou e faz direito, começa de novo. Faz direito, começa de novo. Então, ele disse o seguinte: conquistar mentes e corações. Vocês sabem o que significa isso? Vindo de um petista, ele está querendo dizer o seguinte: vamos conquistar a mente dele, oferecendo as coisas que ele precisa e quer, e o coração, interferindo no que você sente. No que você sente pelo seu vizinho, pelo seu amigo, pelo seu colega de escola, interferir, sabe? É manipular, isso chama manipulação. Manipulação. Que faz parte do emburrecimento, do separatismo que essa esquerda nojenta, imunda! Meu Deus, olha, eu vou já parar de falar na esquerda porque vai me dando uma coisa que, sinceramente, não dá para eu falar sem me alterar. Então, o José Dirceu, que é um bom vivante, tipo Chico Buarque, que nós não sabemos o que faz da vida, a não ser escrever livros que falam de não sei o que. Eu já li livro do Chico Buarque. Bosta e o livro do Chico Buarque, hoje, para mim, é a mesma coisa. Para quem está começando aí, que tem que seguir esses padrões, esses culturetes, vai lá, segue aí o bando, entendeu? Então, assim, falar na esquerda me altera completamente. Então, vocês podem ter certeza que se eu for falar da esquerda nas minhas aulas, será nesse tom aqui, de desprezo. Quem não gosta de que quem fale a verdade ou fale mal da esquerda, não veja meus vídeos. Porque eu vou falar mal, sim. Eu vou falar, não mal, vou falar o que é. O que eu vi, o que eu li, o que eu pesquisei, o que eu observei, o que eu senti convivendo com esquerdistas, ok? Então tá, o vídeo já tá enorme, tá com 21, eu vou repartir em 2, que você escuta uma parte tranquila, depois você escuta a parte do latido, que é latido, esquerda faz a gente latir, soltar cachorro. Até a primeira dama nos chamou de vira-latas, aquela mulher com pedigree puríssimo, caríssimo, requisitadíssimo. Uma cadela com pedigree nos chamou de vira-latas, nós, os bolsonaristas. Foi a primeira vez na vida, com 55 anos de idade, que eu vejo uma primeira-dama sem protagonismo nenhum, porque as outras sabiam o lugar delas, elas não queriam chegar lá e ressignificar o papel de primeira-dama, que isso é coisa ridícula da esquerda, de ressignificar. Tipo assim, tem uma coisa que já tem um significado. Aí, a cadela com pedigree da esquerda quer chegar lá e ressignificar, entendeu? O que já tem significado. Então, repugnância, asco é pouco para o que eu sinto pela esquerda, em particular pela essa senhora aí que eu me recuso a falar que é uma dama. Me recuso, vocês me desculpem. Petista que não tem noção do que é uma dama, do que é uma vagabunda, tudo bem, vai lá e fala que ela é dama, mas para mim, dama é uma coisa e vadia, vagabunda de esquerda é outra. Elas agem completamente diferentes, ok? Esse é o nível do meu asco pela esquerda.
Então, vai lá o José Dirceu, que está até nos livros de socialismo. Eu já vi, eu tenho esse livro aqui, uma foto do vagabundo petista Bom Vivant José Dirceu como uma grande figura. Isso aí é a manipulação editorial, que vocês sabem, né? Esquerda domina o mercado editorial, até sapo publica livro. Até sapo na esquerda publica livro, porque tem a mão de obra das editoras, das instituições públicas que eles usam para benefício próprio, que eu sei, dou nomes e mostro onde que é, se vocês querem saber. Não vou fazer isso. Podem ficar calmos, meus concorrentes. Podem ficar calmos, que eu não vou dizer que vocês usam as instituições públicas em benefício próprio e dos seus. Pode ficar tranquilo, tá? Então, José Dirceu, num desses livros que o MEC compra, que ele encomendou, é lógico que ele vai comprar e vai vender para você, né? Ele diz em Conquistar Mentes e Corações, ele está querendo dizer, olha, o petista é burro, ele é burro e pobre, ele precisa de tudo. Então, você vai lá, oferece tudo para ele, faz ele ficar com raiva de quem tem isso e ele não tem. Mentes e Corações, José Dirceu, petista, ponto. E é isso, gente, eu cansei de falar, porque às vezes eu falo muito e eu canso, eu tenho que parar um pouco, tá? Então, vou repartir isso aqui em dois. No primeiro momento, eu estou falando bem do CrossFit, os benefícios que eu tive e um depoimento pessoal. E no segundo momento desse vídeo, estou destilando o meu asco, meu desprezo e meu nojo pela esquerda. Desprezo. Eu vivi 55 anos, eu não inventaria que a esquerda é nojenta, imunda, mentirosa, fraudulenta. Eu não inventaria isso. Você só fala isso quando você tem certeza. E eu tenho. Tenho porque vivi e convivi com petistas, com comunistas, de toda sorte de gente, todo tipo de gente, posso falar. Vivi nos ambientes deles, tentaram me doutrinar como fazem com os estudantes, mas não me emburreceram e não me alienaram, porque como eu tenho a minha caixinha craniana aqui, minha, e eu posso usar, eu pensei, quando eles me falavam uma coisa, eu olhava e comparava. Eu olho um lado e olho o outro. Aí eu vejo que o que o lado petista, esquerdista está falando não condiz com a realidade. Então, assim, eu estou fazendo uso da minha capacidade intelectual. Faça uso da sua capacidade intelectual e compare. Não aceite só uma vertente da verdade, como estão querendo nos mostrar a vertente esquerdista, o país virado de cabeça para baixo, totalmente dominado por uma corte usurpadora, um ministro tirano ridículo, impondo sanções ao povo, taxando, fazendo o diabo. País de cabeça para baixo. E o cachorro que dizem que é presidente, só latindo aqui de longe para os líderes mundiais, mandando flechinha, correio deselegante, né? Daqui a pouco a gente está no meio de uma enrascada aí, vocês alienados que foram lá e ajudaram a colocar esse vagabundo velho, ajudaram o STF, vocês ajudaram o STF. Vocês não ajudaram seu vizinho, seu pai, sua mãe, seus irmãos. Vocês não ajudaram, achando que colocariam um ser invejoso, vingativo, para ir lá e fazer o que vocês gostariam de fazer com os outros. Os outros que se esforçaram, que trabalharam, que conseguiram as coisas, não ficaram lá só ouvindo lorota esquerdista em universidades, enquanto fuma baseados até não aguentar mais. Depois não consegue nem discernir as coisas, verdade, entendeu? Vocês ajudaram o STF a presidir o Brasil. Quem está presidindo o Brasil são 11 homens. E uma velhinha lá que é decorativa, parece o vaso da entrada. Vocês ajudaram o STF a fazer o que está acontecendo com o Brasil.
Não sou eu que vou julgar ou condenar, não. Vou conviver normal com você, porque eu preciso conviver com esquerdista. Eu vou numa instituição pública cheia deles. Eu vou num hospital cheio de médico mal formado por eles. Então, eu preciso conviver com essa gente. Eu preciso conviver. E eu só vou conseguir conviver com essa gente se eu souber o que elas são. E eu tô aqui dando a dica para vocês do que é a esquerda, os jovens. Os jovens que eu falei aqui que daria aula para o EJA, entendeu? Olha aqui, deixa eu mostrar, já falei que ia encerrar, encerrei. Eu fiz no último vídeo um shortzinho com um processo que eu tô fazendo. Eu adoro essa técnica de pintura, ó. Que ela imita o batique. Então, eu tô pintando uns tecidos. E depois que esses tecidos estiverem pintados, ó, eles ainda vão receber um banho de tinta, porque eu ainda não finalizei. Eles estão duros assim, porque essa técnica é feita com parafina. E eu adoro, adoro, porque a parafina, ela já impermeabiliza o tecido. Tá vendo? Pode molhar, não molha as coisas que tá dentro. Então, assim, aqui é a segunda fase, ainda tem mais umas 2 etapas. Quando finalizar, eu vou mostrar de novo para vocês. Mas esse daqui, ó, é o que vocês viram outro dia todo enrugadinho. Agora já foi passado a ferro, ainda tem mais um processo e aí depois eu mostro para vocês. Por favor, eu gostaria de pedir um favor. As pessoas que eu considero que porventura virem meus vídeos, pensem no que eu falei sobre manipulação. Pensem. Olha, eu acho que jovem, quanto mais gente boa tiver perto deles para dar bons conselhos, melhor. Porque eles são manipuláveis, eles são influenciáveis. Às vezes não sabe de nada da vida, nada. Com 13 anos não sabe porra nenhuma da vida. E já quer ser autônomo, tomar decisões, sabe? Eu prefiro falar. Para depois ninguém dizer assim, ninguém nunca nos deu uma orientação. Nosso professor... Tem professor que se importa assim, só que às vezes ele desiste porque a oposição é muito grande, não é verdade? É um lado querendo educar, um lado querendo dar bons conselhos, bons direcionamentos, e um lado querendo transformar em massa de manobra para benefício próprio, que é o caso do PT e da esquerda em geral. Tá bom? Um beijo, fiquem todos com Deus. Estamos precisando muito de Deus, digo novamente, porque a luta não é só entre esquerda e direita. Se vocês observarem bem, é uma luta entre o bem e o mal. Esquerda e direita é só uma pontinha dessa luta. Se olhar embaixo do iceberg, vocês vão ver que é uma luta, ó, antiga, do bem contra o mal, de Deus contra o seu opositor. Deus querendo reinar, dar ao povo tudo que ele tem direito, observar lá de cima, e o outro querendo tirar, querendo matar, querendo guerrear, querendo roubar, querendo pôr um contra o outro. Se vocês acham que eu estou muito, mas muito enganada, muito equivocada com o que eu estou dizendo, parem de ouvir as vozes alheias e escutem a sua voz interior. Consultem a sua bússola moral interior. Vamos ver se a gente tem alguma afinidade? Um beijo, gente. Tchau.